Sou o professor Ayrton, sou um homem negro, de 1,69 de altura, cabelos encaracolados, uso óculos, barba também. E vou falar para vocês sobre a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e conceitos científicos. Eu sou o apresentador e esse vídeo está sendo gravado dia 30/7/2025. É uma atividade do curso Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, do Governo Federal e do Ministério da Educação. O conteúdo abordado é a introdução à linguagem e aos processos psicológicos, linguagem e o desenvolvimento de conceitos científicos, processos psicológicos superiores e linguagem, desafios e direções futuras. Introdução à linguagem e aos processos psicológicos. A conexão entre linguagem e pensamento, numa perspectiva da mediação cognitiva, a linguagem atua como mediadora entre o indivíduo e o mundo, permitindo a abstração, análise e resolução do problema. A formação dos conceitos, ela é estruturada linguisticamente, ela ajuda a organizar pensamentos e categorizar conceitos, facilitando o desenvolvimento de ideias científicas e elaboradas. Já o feedback recíproco é o pensamento que influencia a linguagem e, ao mesmo tempo, é moldado pelas limitações e possibilidades da linguagem, criando um processo dinâmico. O marco teórico são os estudos como os de Vygotsky, que destacam o papel central da linguagem no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, ligando a comunicação e a construção de significados. A influência interdisciplinar são as teorias linguísticas de figuras como Saussure e Chomsky, que impactam profundamente os campos da psicologia, da antropologia e também da sociologia. Nessa evolução cultural, nós faremos uma análise histórica da linguagem, que mostra como as diferenças culturais e sociais influenciam o uso e propósito de comunicação ao longo do tempo. A linguagem e o desenvolvimento dos conceitos científicos. Vamos falar agora um pouco sobre esse tema. As representações simbólicas, a codificação abstrata, Os símbolos da linguagem eles permitem traduzir as ideias complexas em formatos compreensíveis, como os números, equações, gráficos, fundamentais para a ciência. A construção do sentido, palavras e expressões específicas que ajudam a organizar e categorizar fenômenos científicos, facilitando o entendimento dos conceitos. Aí nós temos a modelagem teórica, que são as representações simbólicas que permitem criar modelos mentais e teóricos que explicam relações entre variáveis e fenômenos naturais. A comunicação verbal na ciência, nós temos a troca de ideias, que a linguagem verbal ela é essencial para o intercâmbio de pensamentos e teoria entre cientistas, promovendo novas descobertas e avanços. A disseminação do conhecimento, como publicações, palestras, apresentações científicas, elas utilizam a linguagem para compartilhar a descoberta e aumentar o alcance das informações. E a colaboração interdisciplinar, que a linguagem estabelece pontes entre diferentes áreas do saber, promovendo a integração de conceitos e soluções inovadoras. A linguagem como ferramenta para o pensamento abstrato.
Aí nós temos primeiro a organização lógica. O que é isso? São as estruturas linguísticas como frases e conectores que ajudam a organizar o raciocínio e a criar relações de causa e efeito entre o conceito abstrato. E a formulação teórica, em termos científicos e linguísticos, eles suportam o desenvolvimento de hipóteses e leis, permitindo a ciência avançar com base em raciocínios estruturados. Enquanto a expansão cognitiva, a linguagem amplia a capacidade de imaginar possibilidades além do contexto imediato, impulsionando inovações e soluções teóricas complexas. Os processos psicológicos superiores da linguagem. Nós temos a memória e linguagem, e nós temos a interconexão, que a linguagem atua como um sistema organizador para codificar e recuperar informações, transformando os fatos e experiências em narrativas estruturadas. As palavras-chave. As palavras-chave são termos específicos estruturais, linguísticos, que ajudam a ativar informações armazenadas na memória, facilitando lembranças detalhadas. E a memória semântica, que é o armazenamento dos significados. O próprio nome semântico ele já diz que é significados, né? E conceitos linguísticos que forma a base para compreender e utilizar informações complexas. A resolução de problemas e tomada de decisões, a formulação de cenário. O que é isso? A linguagem permite a criação de cenário hipotético, auxiliando na visualização de consequências e escolhas. O raciocínio abstrato, né, que a gente vem abordando durante todo esse tema, que é a estrutura linguística que apoia a análise de problemas, especialmente onde conceitos simbólicos são necessários. A comunicação de ideias, que é a linguagem que facilita o compartilhamento e a melhor maneira de permitir a troca de raciocínios entre os indivíduos ou grupos. A regulação emocional por meio da linguagem. O que é isso? A nomeação de emoções. Ela identifica sentimentos por meio da linguagem, ajuda a compreendê-los e gerenciá-los de formas mais eficazes. A reestruturação cognitiva são frases e narrativas que podem ser usadas para reinterpretar situações de maneira positiva, reduzindo o estresse e a ansiedade. A expressão emocional, que é compartilhar emoções em palavras, que fortalece os laços sociais, dando suporte emocional e alívio psicológico. E os desafios e direções futuras. O que é isso? Os desafios na pesquisa, as limitações metodológicas. Muitos estudos dependem de amostras pequenas ou desiguais, dificultando a generalização dos resultados em diferentes populações. A complexidade do tema, a relação entre a linguagem e a psicologia, e envolve múltiplos aspectos como cognição, cultura e desenvolvimento, tornando restabelecer vínculos claros e causais. Barreiras teóricas é a falta de consenso entre teorias linguísticas e psicológicas e pode dificultar a integração de achados de diferentes disciplinas. Abordagens interdisciplinares, a colaboração científica, que é a integração entre linguistas, psicólogos, neurocientistas e permite uma maior compreensão da relação entre linguagem, mente e cérebro. Já os estudos multiculturais são as investigações de diferentes contextos linguísticos e culturais que ajudam a identificar padrões universais e variações específicas no desenvolvimento psicológico. Já a modelagem híbrida é o uso de frameworks interdisciplinares como neuropsicologia computacional, a linguística cognitiva, que facilita a análise abrangente dos processos. As tendências emergentes são as tecnologias avançadas, ferramentas como a neuroimagem e a inteligência artificial, que oferecem novos métodos para análise e relação entre a linguagem e a cognição. A Big Data, ou Data, que é o uso dos grandes bancos de dados linguísticos e psicológicos,
que permite identificar padrões e tendências em larga escala, enriquecendo a análise futura. E o ensino adaptativo, que é o desenvolvimento das plataformas que aplicam descobertas das correlações de linguagem psicológicas para otimizar o aprendizado em diferentes idades e culturas. E esse foi nossa apresentação. Meu muito obrigado a todos e bons estudos.